nós temos uma tecnologia que permite esta, esta evolução ou esta reativação dos céus terminais, vamos explicar como, mas é exatamente sobre a lógica do envelhecimento. Há muita gente que acha que envelhecer é sinal de doença, e não é necessariamente verdade, porque é o nosso estilo de vida, o que nós comemos e como as células são protegidas através das células terminais, todo o nosso organismo poder se regenerar, e esse é um mecanismo que pode acontecer em qualquer altura da vida. Portanto, não significa que doenças, e está comprovado isto, mais idade não é necessariamente sinónimo de doenças. Há pessoas cada vez mais novas que também têm doenças e patologias também muito graves. Portanto, nós estamos a experimentar pessoas que ao longo da sua vida, e tal como tu falaste muito bem, através da longevidade mais vitalidade, são duas palavras muito importantes, agregar longevidade à vitalidade, nós temos que ter uma vida muito longa, mais do que o normal, cheia de saúde. E nós sabemos que a partir dos 30 anos para a frente, nós começamos a perder aquilo que é o mais vital em nós, que são células terminais. Aos 60 anos, estima-se que praticamente todas elas estejam inativas. Elas não morreram, mas estão meio perdidas na sua função. E aquilo que o Dr. David Schmidt conseguiu fazer foi reativar as células terminais através deste peptídeo de cobre. Já vamos falar sobre ele. Eu quero só explicar rapidamente que nós temos um PET que é feito de nanocristais orgânicos, está aqui num cantinho inferior direito, e que permite este efeito de ativar o peptídeo de cobre, que por sua vez vai ter uma ação nas nossas próprias células terminais. Já vamos talvez falar um pouquinho sobre isto. O David Schmidt, que falámos agora mesmo, é o inventor, é o nosso criador, vamos dizer, é a pessoa que está na origem, como cientista, como investigador e criador deste movimento chamado Life Wave General, do qual eu estou muito grato, porque é através dele que nós conseguimos chegar a muita gente. Tu falaste, Paulo, e muito bem, que há outras empresas que no mercado têm tecnologia que aparentemente é semelhante, mas queria dizer a todos que é muito mais cara e muito menos, vamos dizer assim, patenteável no sentido em que é mais complicado o processo. A empresa inventou ou criou a forma mais simples de fotobiomodulação através deste peptídeo GHKPCU, que está patenteado, ninguém pode fazer igual. Portanto, todos os brand partners, todos os convidados têm que saber isto. Nós temos algo único nas mãos que não conseguem aceder em mais lado nenhum. Inclusive há médicos que acham que isto devia ser 10, 20, 30 vezes mais caro do que é tão poderoso, é tão impactante, que até é difícil de acreditar. Esta aqui é a grande realidade. Nós temos neste momento a bênção e a sorte de ter algo que não se compara com mais nada na vida. Então, este é o termo, é as células terminais, e nós atuamos sempre na área da medicina regenerativa de precisão, e de calhar pedia-te, Paulo, só para comentar este ponto. Porque é que para mim, e o que é que tu achas deste ponto que eu e tu consideramos absolutamente fabuloso? Porque, na verdade, estamos a regenerar órgãos. Imaginem, há organismos na natureza que se conseguem regenerar. Quando cortam um membro, ele volta a crescer, ou tem organismos danificados, órgãos internos danificados, e conseguem voltar a crescer órgãos saudáveis. Nós estamos a assistir a uma revolução à nossa porta, e é isto que eu acho que é extraordinário. Não é, Paulo? Sim, nós sabemos que a empresa a LifeWave está com outros projetos, está a desenvolver outras ideias e pelo sucesso das que foram aparecendo até aqui, temos que confiar que são coisas que no futuro vão ser muito importantes. Eh, 152 pessoas estão neste momento a assistir a esta live. Eu vou dizendo, pela primeira vez eu estou a fazer isto. Mas estou entusiasmado com o número que está crescendo, que vai crescendo, e isto augura de algo muito bom para o ano que vem. Ou seja, que muita gente mais vai usar o patch da X39 e vai obter dessa forma as vantagens que, sem dúvida nenhuma, não acontecem nas pessoas que não o usam. Temos que perceber uma coisa que é importante em relação ao rejuvenescimento é que nós estamos a levar estruturas do nosso organismo para níveis que tínhamos aos 20 anos. E isto é rejuvenescer. Até agora não tinha sido encontrado nada que pudesse ser parecido com isso nesta vertente. Nós fazíamos antioxidantes, fazíamos coisas desse tipo, não é? Juntávamos ao nosso corpo substâncias que, teoricamente, iriam ter uma influência na nossa durabilidade, mas nada com este potencial. Este é efetivamente único e estou muito grato ao Miguel, para todos saberem, foi quem trouxe umas amostras dos Estados Unidos e que me as mostrou e que me permitiu a fazer a primeira tentativa
que foi utilizá-la num joelho de uma sogra. Um joelho com 8 anos, perdão, 18 anos de patologia, com 5 cirurgias, que não lhe permitia andar, e em 30 segundos transformou completamente a vida daquela senhora. Em 30 segundos encontramos lá a dizer, mas já não me dói, já não me dói. E isto é absolutamente inesperado. Posso dizer que agradeço à minha sogra ter aparecido Exatamente. com uma lesão daquelas e que me permitiu tirar aquela, observar aquela situação. Bem, É, exatamente. é isso. Queria só dizer, Paulo, já agora, agradecer a todas as sogras que nos permitem testar os produtos e toda a gente. Atenção que isto não é nenhum teste, nem nenhum ensaio. Atenção que o produto foi desenvolvido durante mais de 10 anos e a empresa existe há mais de 19 anos, portanto significa que há uma enorme solidez no que estamos a fazer. O produto, o X19 foi, em particular, foi introduzido penso que foi em julho de 2020 foi a patente nos Estados Unidos, mas a introdução na Europa foi só agora no dia 18 de março de 2023. Portanto, isto é altamente recente, não existe outro histórico. Nós somos o país aonde o X19 foi apresentado. Portanto, pela primeira vez em primeira mão, nós tivemos a assistir a um lançamento europeu de um produto que é revolucionário. E a língua portuguesa está a levar esta mensagem para o mundo. Para mim, particularmente, como sou uma pessoa que estuda muito o cérebro, que estuda muito a vitalidade, a liderança e a motivação também, aquilo que é a nossa determinação e a força da vontade, fazemos coisas, projetos complexos, muitas vezes. Queria dizer que uma das coisas que mais me surpreendeu, que o Paulo Pereira teve enfim, a gentileza e a elegância de partilhar comigo, é que as células-tronco, ou seja, as células estaminais, célula-tronco, no sentido do termo mais português do Brasil, mas as células-tronco ajudam a substituir neurónios danificados, que é uma coisa tal como se julgava que as células do sistema nervoso não são substituíveis. Neste momento, começas a pôr isto tudo em causa. Ou seja, tudo aquilo que é a nossa estrutura, que nós julgávamos que era estanque e não alterável, ela começa a ser impactada também por este fenómeno do X19. E, na verdade, as células terminais são o centro, nós já vamos falar outra vez sobre elas, mas, na verdade, o início, que o Paulo Pereira também me explicou, é o conceito da luz. Que não é uma partícula, é uma onda que faz tudo isto funcionar. E isto é a parte que eu acho maravilhosa. Eu nunca pensei que fosse possível nós podemos ter este equilíbrio corporal que se chama homeostase através da luz, da nossa própria luz. Portanto, há pessoas que dizem que nós somos luz e, na verdade, estavam muito mais corretas, muito mais próximas da verdade do que eu próprio imaginava. Paulo, explica lá um bocadinho como é que isto funciona em termos de luz. A luz, já sabemos desde há muito tempo, que tem influência no nosso organismo. Aliás, por altura da antiga civilização grega, utilizava-se já a luz como forma terapêutica para resolver determinados problemas de saúde. Nos tempos modernos, a luz tem sido utilizada, a fototerapia, a fotobiomodulação tem sido utilizada, mas com fontes de luz externa. Normalmente são lasers de baixa intensidade e que a observação que fazemos do efeito desses lasers permite-nos dizer, não há dúvida nenhuma, que a luz é terapêutica, depois depende, obviamente, das formas de luz que utilizamos, eh, mas o que é inédito aqui entre nós é que a luz que foi utilizada foi a própria luz do corpo. Vamos lá ver. Eu tento explicar isto de uma forma muito rápida e muito simples. Nós emitimos, a nossa pele emite luz. Luz infravermelha é uma faixa de luz que o olho humano não capta, mas está lá permanentemente. É possível ver essa luz com dispositivos de visão noturna. Os dispositivos de visão noturna captam não o contorno da pele, mas o contorno da luz que a pele emite. Portanto, nós emitimos luz. E essa luz que nós emitimos é que vai ser aproveitada, como eu vou dizer, para funcionar um produto como este em ligação com outra tecnologia, que é a tecnologia de fotobiomodulação. Neste caso, como eu disse, a fotobiomodulação de que nós estamos a falar, foto é luz, bio é corpo, modulação significa o controle dessa luz. E essa forma de utilizar a luz, eu vou tentar explicá-la também de uma forma simples e rápida, que é a seguinte.
foi construído um patch, uma película, com nanocristais orgânicos impregnados e que vão fazer à luz, vão provocar à luz que impacta nesses nanocristais uma alteração controlada. Isto é a mesma coisa que olharmos para um espelho perfeitamente liso e a nossa imagem é refletida exata, perfeita. Mas se ele estiver côncavo ou convexo, a imagem é alterada. Aqui, os nanocristais, cristais, lembrem-se desta palavra, os nanocristais, nano são muito pequeninos, manuseados numa escala ínfima, os nanocristais vão alterar a luz. Vão alterar assim, desta forma. A luz impacta na película que está colada na nossa pele e é refletida novamente para a pele, mas com um comprimento de onda já controlado e diferente. Portanto, tal como o espelho faz com a imagem, os cristais fazem com a luz. Alteram-na. Só que esta alteração é controlada para que haja uma determinada característica nessa luz alterada. E essa característica vai estimular de uma determinada forma os terminais nervosos e o sistema nervoso vai acabar por desencadear uma ação que vai no sentido de incrementar um peptídeo. E agora passarmos para o peptídeo, temos que colar estas duas coisas. Um peptídeo é uma molécula, portanto, uma estrutura molecular de cadeia curta, com 3 aminoácidos apenas. Glicil, estidil, lisina. E é extremamente pequena e só dura uma hora no organismo. Ela é produzida e só dura lá uma hora. Mas como é muito pequena, ela navega nos espaços extracelulares com muita facilidade, com muita rapidez e atinge os receptores celulares com muita força, com muita facilidade. E, portanto, este peptídeo foi descoberto em 1973, quando se procurava comparar sangue de pessoas jovens com sangue de pessoas de mais idade, descobriu-se que havia nas pessoas jovens um inibidor da síntese, portanto, da formação da bolas, Hidrogênio. do fibrinogénio. O fibrinogénio é uma proteína que é responsável por várias situações patológicas. Ela está lá, ok? Também é o fator 1 de coagulação. Contudo, nas pessoas mais jovens, qualquer coisa inibia a síntese do fibrinogénio. E então foi-se procurar o que é que seria. Foi quando se descobriu que era nada mais, nada menos do que o GHK-CU, o peptídeo que nós utilizamos na construção do X39. Este peptídeo é responsável por várias ações de equilíbrio que podem alterar sintomatologia que a pessoa apresente de uma determinada patologia. Ele não é uma cura direta, não tem aquela característica que tem um medicamento, por exemplo. É antes uma forma de promover autocura no organismo. E porquê? Porque nós podemos dizer que este peptídeo é responsável por um melhor sono, mais energia, por uma cicatrização mais fácil, por uma performance desportiva de maior nível, uma melhor recuperação do exercício físico, eh, pode combater, por exemplo, os estados de ansiedade e de depressão. Enfim, há uma série de ações que este peptídeo, a existência deste peptídeo no nosso organismo vai fazer. O que é que acontece? Ao longo da vida, ele vai diminuindo. E isso é dramático, como devem imaginar. Quer dizer que nós vamos ter mais dificuldade em combater aqueles estados de saúde que eu descrevi, e que são muitos mais, atenção. Tem múltiplas ações antioxidantes, tem múltiplas ações anti-cancerígenas, anti-inflamatórias, enfim, são uma série, nas doenças respiratórias, tem uma
intervenção muitíssimo interessante, nomeadamente em doenças respiratórias complexas, difíceis de controlar, como é a doença pulmonar obstrutiva crónica, de modo que este peptídeo é a chave, digamos assim, a base do X39. Tem uma particularidade também muito interessante, talvez mais do que todas as outras. É que quando ele é aumentado, quando ele é incrementado, quando cresce, ele reativa as células estaminais. E este é o grande, acho eu, é a pedra de toque, é a cereja em cima do bolo. Ativa ou reativa as células estaminais que aos 35 anos já só estão a 50% da sua atividade e aos 60 não teremos praticamente nada. Então, como as células estaminais são células indiferenciadas, ou seja, não são células de nada, de nenhuma parte do nosso organismo, nenhum tecido, nenhum órgão, mas são as células de reparação do corpo. E quando há uma sinalização de que algo está a correr mal com o nosso organismo, elas, que são células indiferenciadas, portanto, migram para o local do acidente, transformam-se nas células que estão lesionadas e substituem-nas. Células de reparação do organismo, células estaminais, ou células de tronco, como quiserem chamar. Então, nós estamos a melhorar, inevitavelmente, a capacidade de ação das células estaminais com o aumento do nível de GHK-CU, deste peptídeo. Muito bem. Então, estamos a rejuvenescer estruturas importantes do nosso organismo e da nossa saúde. Sem dúvida. Paulo, deixa-me talvez, eu gostava de introduzir aqui uma pessoa que tem acompanhado desde o início, que é a Maria Pinto. Eu sei que a Maria está aqui hoje connosco, queria só que a Maria pudesse ligar o seu microfone, eu acho que tu consegues, Deixa, Maria. deixa-me aproveitar enquanto a Maria abre o microfone. 166 pessoas. Eu nunca vi o Paulo tão entusiasmado com estas sessões como está hoje. E a razão é muito simples de explicar, é porque eh, Perdão, perdão, estou a errar. 168. extraordinário. Parabéns a todos que estão aqui hoje. Eu acho extraordinário o que está a acontecer. Paulo, eu não tenho palavras porque já te disse o que nós começámos há uns meses atrás. Está a mudar tantas vidas, que eu acho que toda a gente deve ter orgulho de poder participar deste movimento que só agora está a começar. E eu queria muito, porque a Maria esteve connosco no início, a Maria foi uma das primeiras, quando nós resolvemos começar a fazer reuniões no escritório em Lisboa. Na verdade, a Maria começou a participar desde, não foi logo desde o início, na verdade, como profissional de saúde, foi a primeira que se juntou a nós. E eu não me esqueço, porque eu tenho boa memória e eu quero dizer a todos que a memória deste movimento vai ser sempre preservada. Quem arrancou a ferros e sem nada foi o Paulo Pereira, foi a Patrícia Oliveira, fui eu, foi a Maria Pinto, mais algumas pessoas estão, não sei se estão aqui ou não, mas posso já referir, mas a Maria foi muito importante no início, porque ela veio dar um rigor complementar ao que nós já tínhamos descoberto. Eu gostava muito que a Maria também se pronunciasse, também porque ela pode testemunhar o que é que estamos a falar, não é? Não é, Maria? Olá, Viva, boa noite. Boa noite a todo Paulo, boa noite, Rui, boa noite a todos. Sim, foi muito bom eu poder aprender com vocês, na verdade, em especial com o Dr. Paulo Pereira, que nos ensinou muito. E foi interessante porque éramos muito pouquinhos na altura, uma sala muito pequenina, acho que nós não conseguíamos encher aqui uma tela do Zoom sequer, e então podíamos trocar fizemos muitas perguntas e aprendemos bastante. E foi interessante porque à medida que nós íamos partilhando e vendo resultados nas pessoas, isso também trazia muita alegria ao grupo, não é? E cada vez mais entusiasmo por partilhar esta solução de saúde, não é? Que visa a longevidade, como disse o Dr. Paulo Pereira, com qualidade de vida, não é? Porque importa muito, nós podemos viver cá muito tempo, mas com qualidade, e isto é de facto uma ferramenta que nos possibilita isso, naturalmente aliado a muitas outras coisas, um estilo de vida saudável, não é? Dormirmos bem, podermos nos hidratar, ter uma boa alimentação e nutrição, enfim, como já tínhamos falado, não é? Os bons relacionamentos também são fundamentais porque isso também baixa bastante o nosso stress, não é?
E então é uma forma de nós cultivarmos uma boa saúde e estarmos aqui em grupo e a partilhar e termos uma alegria muito grande. Isso também contribui seguramente para nós queremos levar isto à frente e termos mais saúde também nós próprios, não é? Eu acho que isso é fundamental. E sou Sem muito dúvida. grata a vocês por também ter conhecido isto e ter aprendido muito e poder também estar neste projeto convosco a levar mais alegria e mais saúde às pessoas. Olha, Maria, podes contar sobre o teu caso? Neste caso, tu és também vítima, no melhor dos sentidos, desta tecnologia e daquilo que o Dr. José Paulo Pereira comigo introduzimos. Podes explicar rapidamente o caso da tua mãe e do teu familiar e do teu também, rapidamente, só para Sim. eu ter a certeza que as pessoas sabem todos com um dos primeiros testemunhos foi o teu. Sim, então é assim, eu quis experimentar isto porque a minha mãe só tem um rim há 22 anos, por causa de uma questão de saúde hereditária, e então isso foi aquilo que me levou a querer experimentar e também porque, como disse o Dr. Paulo, isto não tem nada químico a passar para a nossa pele, e para uma pessoa que tem doença renal crónica isso é um fator muito importante, e quem passa por isso ou tem familiares que têm esse tipo de situações sabe disso. Hum, obviamente que uma pessoa que tem essa situação já não tem só essa. Então, quer a minha mãe, quer eu, nós tínhamos uma tiroide já com alguns problemas e tínhamos um valor de TSH muito elevado e isso, claro, que compromete várias questões no nosso corpo. Então, o que sucedeu, e isso nós temos documentado, é que após 3 meses de utilização, a nossa TSH normalizou. Eu posso vos dizer que ainda esta semana fiz análise, a minha TSH está a 1,86, que é um valor bom. E a da minha mãe, não me lembro agora o valor, mas está normalizado dentro dos parâmetros de referência. Inclusivamente a minha mãe tinha tumores na tiroide e eles reduziram para metade do tamanho com 3 meses de utilização do X39. Isto é muito significativo e a médica de endocrinologia, quando olhou para aquilo, disse assim: o que é que vocês andam a fazer? Assim neste tom, porque nós não estávamos a fazer nenhuma medicação e ela, obviamente, não achou normal aquilo, porque inclusivamente a minha mãe fazia acompanhamento de 6 em 6 meses com punção para ver se havia alguma manifestação cancerígena, não é? E felizmente não, portanto o resultado tinha sempre inespecífico, mas o facto é que eles diminuíram para metade do tamanho em 3 meses. Isto é muito significativo. Sem dúvida. E Olha, queria só, já agora agradecer-te muito, porque tu tens também participado connosco, às vezes até ajudas também, já fizemos sessões em conjunto também com o Paulo Pereira e ter com um privilégio gigante, porque tu também tens funções muito importantes aqui. Queria-te agradecer muito, queria-te agradecer que estás aqui, estás sempre a tua disponibilidade. Já agora, a todos os profissionais de saúde também que estão, cá estão, e todos aqueles que não puderam vir, que é muito importante que todos saibam que todos nós temos um papel aqui. Lá porque de repente um tem mais qualificação numa área ou noutra, não há ninguém que possa fazer. Toda a gente faz falta, vamos dizer assim. E portanto, este movimento que o Paulo Pereira está com um enorme entusiasmo, já agora, Paulo, não sei se estás a acompanhar, somos 175 pessoas neste momento. Paulo, queria só dar-te essa nota também, que é importante. E já agora queria só perguntar se tiverem mais alguém que queiram convidar, eu acho que ainda vamos chegar para aí umas 200 ou 190, mandem mais um link a alguém, porque pode e entrarem agora pode mudar-lhes a vida, porque ainda temos mais testemunhos para falar e o Paulo ainda vai explicar um pouco mais o conceito. Portanto, podem mandar mais alguém dizer assim: entra agora, mandem-lhe o contacto, mandem-lhe o link do Zoom, que a pessoa pode entrar e pode achar que é mesmo um projeto para ela, para recuperar a saúde, a vitalidade. Temos mais testemunhos para dar e o teu, Maria, quero muito agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Paulo, eu queria continuar falando agora, já falaste um pouquinho dos peptídeos, que é muito importante o conceito, mas eu sei que tu também gostas de falar na lógica de também daquilo, peço desculpa aqui, da importância das células terminais, não é? O conceito de células terminais como o corpo de bombeiros que tu sempre falas, que nos permite proteger. Aliás, muito importante, há pessoas que não têm patologia nenhuma, não têm dores, não têm problemas, não têm nada e dizem: eu quero usar isto para poder, pelo menos, saber quando um dia houver um incêndio lá no, lá no corpo, o corpo bombeiro está ativo e está desperto e está pronto. E eu acho que isto é fundamental. Eu costumo fazer uma analogia com o corpo de bombeiros, não é? Os bombeiros estão no quartel, a jogar às cartas, descansados da vida, e depois de repente toca a sirene e eles têm que rapidamente migrarem para a zona do acidente.
e especializarem-se. Toda a gente sabe que se eles forem resolver um incêndio, não vão com as mesmas ferramentas e fatos para resolver um acidente de viação. Portanto, especializam-se. As células estaminais são exatamente a mesma coisa. Elas estão lá quietinhas e quando é sinalizado um problema de saúde, elas migram para o sítio que está a ser afetado e transformam-se, especializam-se nas células do tecido que está afetado. Pode ser um tendão roto, pode ser uma outra coisa qualquer, que do ponto de vista celular ponha em causa aquela estrutura. E, portanto, é isto que acontece com com as nossas células estaminais. É exatamente isso. Portanto, elas também estão lá quietinhas e quando é sinalizado o problema, tal como os bombeiros, especializam-se. Agora, o grande drama disto é que, ao longo da vida, vamos tendo cada vez menos atividade das células estaminais. Tal e qual como acontece com o peptídeo IgK-SU. Cada vez vai havendo menos. Okay? Se vai haver menos, e ele é responsável pela ativação de células estaminais, não tem essa eficácia na ativação das células estaminais, que tem a importância na reparação do organismo e em mais uma coisa, que é na apoptose celular. A apoptose celular é a morte programada das células. Okay? Nós temos as nossas células estão programadas para viver um determinado número de anos. Mas no nosso corpo são sobrevivências diferentes. Numas duram 1 ano, outras duram 5 anos, outras duram 5 meses. Enfim, isto dito de uma forma assim um bocadinho figurativa, mas é isso que acontece na prática, é que as nossas células não vivem o nosso tempo de vida. Elas morrem antes de nós chegarmos ao fim e são substituídas. E agora adivinhem, o que é que tem importância na eficácia deste mecanismo? As células estaminais servem exatamente para substituir, especializarem-se, multiplicarem-se e substituir as células que, entretanto, tiveram a sua morte programada. Portanto, células estaminais têm esta importância toda. E nós o que vamos fazer com o xisto, perdão, com a fotobiomodulação é fazer um aumento da quantidade de peptídeo IgK-SU. E só esta alteração bioquímica é que vai fazer depois tudo o resto. Vai fazer com que as células terminais estejam mais ativas, se reativem e que tenham mais eficácia a resolver o problema da apoptose celular, que vai inevitavelmente levar a uma conclusão. É que nós vamos viver mais tempo, inevitavelmente. E com mais vigor, como é evidente. E isso é o que quase toda a gente quer. Tenho a certeza absoluta. Já tenho testado, num ambiente da minha clínica, pessoas que dizem: eu já cá não estou a fazer nada. Mas depois, quando sabem que têm um problema que é grave, já não pensam da mesma forma, já não reagem da mesma maneira. Portanto, todos nós temos mecanismos de sobrevivência. Por isso é que nós tiramos um dedo de uma panela a ferver instantaneamente. E reparem que aquilo é a velocidade do nosso sistema nervoso. Toca, sentiu, é levado o estímulo até ao cérebro, é interpretado e volta para trás. A reação. A panela está a ferver, o dedo tocou lá e praticamente, imediatamente tirou. Isto é a velocidade a que o nosso sistema nervoso funciona. E reparem que nós estamos a incrementar o peptídeo IgK-SU, logo a aumentar a ativação de células estaminais, melhorar dessa forma a eficácia da nossa própria autocura e prolongar a vida melhorando a apoptose das células. Por isso é que eu dizia no princípio que isto é rejuvenescimento, não é outra coisa. E, E portanto, quando muitas nós vezes, falamos... já agora, Miguel, desculpa dizer que isto é muito importante. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu não senti nada. Pois, mas também não se sentem quando um cancro está a evoluir. É uma excelente Só sentem analogia, quando ele já está numa fase adiantada. Ok? sem Há dúvida. coisas que estão a passar-se no nosso organismo que nós não sentimos e que nos podem levar à morte. Aliás,
nós dizemos sempre que isto não pode ser considerado uma cura no sentido clássico do termo. Portanto, queria já também deixar aqui gravado. É um estímulo de autocura. É um estilo de autocura, exatamente. Ou seja, está como um dia perguntaram, mas se isto não está comprovado e se não é específico, como é que eu posso usar se ninguém me recomendou? E eu digo a mesma coisa. Quando tu melhoras a tua alimentação e começas a ter alimentos mais saudáveis, ter um estilo de vida mais calmo e beber água de qualidade, tu estás a fazer um processo de autocura, não é? Estás a levar o teu corpo de alguma forma. Podes tomar a decisão sem teres que ir necessariamente a um médico pedir uma receita e uma prescrição, tu sabes, o teu corpo sabe. A homeostase, que é o equilíbrio natural do corpo, é a tendência para o equilíbrio do corpo, ela sabe como há de libertar esse funcionamento. Nós temos que dar o caminho para lá chegar. E já agora, se puderem ter a minha opinião, que não sou médico, quanto menos químicos tomarem, melhor. Não estou contra a indústria farmacêutica diretamente, nem contra os médicos convencionais de medicina convencional, mas eu sei que a maior parte deles, e eles próprios dizem, e tenho muitos amigos médicos que dizem, que eles são quase obrigados a usar e abusar de químicos indiscriminadamente. Aliás, muitos deles até quase querem mudar a sua atividade para uma medicina mais integrativa, precisamente para não dependerem de tantos químicos. Isto, para mim, é paradigmático, porque nós todos estamos intoxicados e o corpo não consegue funcionar se tiver esta neblina permanente à volta. Então, isto é uma coisa muito importante. Primeiro, não é uma cura no sentido convencional e, por outro lado, também quero que toda a gente saiba, continuamos a respeitar e devem respeitar sempre. Se tiverem um médico que vos acompanhe, devem respeitar as regras ou os princípios que ele recomenda. Mas também devem fazer o seguinte: se tiverem alguma patologia ou tiverem a ter medicação, sentirem melhorias, devem procurar fazer novos exames e novos diagnósticos para poderem comprovar se continuam a ser necessário aquele tipo de medicação, porque há muita gente que melhora e já não precisa de tipo de medicação que às vezes é pesada para o corpo. Portanto, isto é uma nota que eu e o Paulo Pereira nos habituámos a fazer desde o início, para que toda a gente saiba o impacto. Eu queria, Paulo, antes de pedir aqui mais uma explicação a seguir, eu gostava de perguntar se está aqui o Vítor Morgado. Não sei se o Vítor está aqui hoje. O Vítor partilhou connosco um testemunho que é impressionante, porque ele tem um problema de visão já há muitos anos e ele, na aplicação que fez do PETS, teve uma recuperação extraordinária. E eu queria que ele, se pudesse, ligasse o microfone, só se apresentasse aqui. Vítor, boa noite. Estão a ouvir? Vítor, estou a ouvir muito bem. Muito bem. Boa noite a todos. É assim, isto é um caso que já vem desde criança, obviamente, né? Mas isto nos últimos 10 anos, o excesso de trabalho, trabalhar de dia, trabalhar de noite, hospitais, trabalhava no hospital e trabalhava no jornal, e a conclusão que cheguei foi o desgaste físico originou até um descolamento de retina. Daí o descolamento de retina originou uma catarata. Claro que das primeiras vezes ainda fui fazer a laser. Estão-me a ouvir? Tudo a ouvir, Vítor. Tens aí 2 minutinhos, 3 minutos só para explicar o que é que te aconteceu. O que é que aconteceu? Pronto, tirando a situação de descolamento de retina e a situação da catarata, fui operado várias vezes a laser, consequente que daí para a frente tinha que chegar à conclusão que tinha que ser mesmo operado no Gama Pinto, porque já não via situação a laser para estabilizar a situação. O que é que aconteceu? Depois de ser operado, isto andou mais ou menos bem, só que agora ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, fiquei outra vez com uma névoa na vista, eu quase que só via praticamente da vista esquerda. O que é que acontece? Estive no IVC, na convenção agora no sábado, o Paulo dá-me o patch, eu terça-feira meto o patch, isto passado 20 minutos eu começo a ver nitidamente da vista esquerda, da direita via, mas da esquerda, da direita então, olhar para o espelho e ter a realidade de ver o meu olho que não via, era tudo uma névoa, tudo completamente é inconfundível, aquela sensação da gente ver que está a ver, isto é daquelas situações que é o estrondoso, é milagre da natureza, como costuma dizer. Fiquei maravilhado, foi uma sensação incrível. Até hoje está estável. Hoje já já senti uma névoazinha, mas está dentro dos parâmetros normais. Vamos aguardar o que é que vai e vai. Pronto. É incrível. Eu já conheço o Vítor há algum tempo. Fiquei muito feliz de o ter revisto aqui há dias e mais feliz ainda vi quando
Eu sei que ele é um homem muito trabalhador, muito esforçado, que obviamente tem que pagar o preço pelo corpo, mas quando ele me disse, Miguel, eu estou a pegar no carro e eu à noite, custa muito conduzir, mas agora conduzo à noite como se fosse dia, Horrível, porque a minha horrível. vista voltou a afinar e eu consigo ver as coisas. E como ele acabou de dizer assim, e é isto que me toca, é isto que me toca profundamente, é isto que eu digo, Paulo, nós começámos milagres aqui há uns meses atrás. Foi permitir que o Vítor hoje, o trabalho desta comunidade gigante, possa ter tido acesso a um patch e possa ter mudado a vida dele, que eu acho que lhe vai mudar a perspectiva de vida para sempre. Portanto, Vítor, muito bem-vindo, eu acho que é só o início, acredito que ainda muito mais virá, e eu quero só dizer uma coisa, Vítor, só te quero pedir uma coisa em nome dos doutores de Paulo Pereira e de toda a gente, partilha com o maior número de pessoas que tu puderes. É só isso que eu peço a Sim, todos que estão aqui, porque é uma responsabilidade social que nós passamos a ter, e quero dizer a todos que nós, Portugal, estamos a liderar a Europa neste conceito de partilha e de crescimento, mas há muitos outros cantos do mundo. Portugal está espalhado por todo o mundo. Nós acabamos de abrir também Luxemburgo, França, Bélgica, do ponto de vista de conceito de partilha, e temos muito para fazer. Eu só peço a todos que estão aqui nesta sessão, ou que podem estar a ver a gravação depois, que se sentiram algum impacto do que o Dr. José Paulo Pereira falou e dos testemunhos, então partilhem com alguém, porque pode haver alguém que vai ficar absolutamente maravilhado e agradecer-vos para o resto da vida, porque teve acesso a algo que ainda não conhecia. É isso que é a nossa grande obrigação de o fazer. Está bem? Obrigado, Vítor, um grande abraço e falamos obrigado. já, enfim, numa outra sessão. Obrigado por tudo. Desliga só o teu microfone, por favor. E queria continuar aqui com o Dr. José Paulo Pereira, que nos estava a explicar exatamente este efeito dos terminais, mas mais importante também é dizer, afinal, todo este processo, o que é que conduz? Ou seja, o que é que nós podemos esperar? Já ouvimos aqui um testemunho ou outro, já temos aqui mais 2 ou 3 para ouvir. Paulo, o que é que nós podemos esperar de uma maneira geral? Eu sei que este que está aqui neste ecrã são algumas, enfim, algumas melhorias, eu sei que há muitas mais, este é apenas um pequeno resumo, mas explica o que é que tu tens visto nas pessoas que tu acompanhas em termos de melhorias gerais. Ora, Miguel, há três coisas que praticamente toda a gente refere que melhora. É o sono, é a energia, e a dor. O que é que acontece? Nós temos de ter muito cuidado com a forma como olhamos para estas melhorias. Cuidado porquê? Porque a ação que nós estamos aqui a desenvolver é uma ação diferente daquela que é desenvolvida por um medicamento, por exemplo, químico. Esse medicamento é desenhado para promover determinadas reações químicas, mas porque tem níveis de toxicidade, vai acabar por originar um perigo, que é o de criarmos um problema com aquilo que nós estávamos a usar para resolver o anterior. E assim sucessivamente. Devo-te dizer que, quando conheci a minha sogra, ela tomava 31 comprimidos por dia. Eram donos de uma farmácia, e então era fácil ir à prateleira, todos os médicos por onde passavam iam receitando alguma coisa e ela tomando, ia juntando tudo. Quando se deu por ela, já tomava 31. Não é? E devo dizer-te que eu disse-lhe, agora não vamos tomar a iniciativa de tirar tudo, porque isso não é, do ponto de vista, deontológico, correto. Portanto, vai passar outra vez pelos mesmos médicos, cardiologista, endocrinologista, etc, 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 e vai dizer, olha, doutor, eu só quero tomar o que for indispensável. E então de 31 reduziu para 6. Era uma mulher doente, com problemas graves, de coração, eh, nomeadamente, e do ponto de vista articular, as coisas não estão nada bem, já fez uma cirurgia cardíaca em tempos, por causa de uma válvula que não estava a funcionar em condições, tem um coração de bebé, praticamente, com uma insuficiência relativamente importante. De modo que, isto é para dizer o quê? Para dizer que a vida daquela senhora foi uma vida de pouco cuidado com o seu corpo. O exagero em alguns alimentos, em algumas coisas que não devia ter começado a comer sequer, a falta do exercício físico, enfim, uma série de práticas, de cuidados, melhor dizendo, que ela não faz. E nós temos de ter noção
com este exemplo, temos de ter noção disto mesmo, que é, nós temos que cuidar do nosso corpo. Temos que olhar para ele, perceber o que ele pede e dar-lhe o que ele necessita. Para quê? Para funcionar bem, para estar equilibrado. E isso não é difícil. E as coisas são muito simples. Eu acho que toda a gente que passa a fazer a colocação do X39, com todos os benefícios que daí pode advir, associado a um ou outro complemento, vamos chamar assim, que se verifique ser necessário naquele caso, pode fazer milagres na nossa longevidade. O que eu acho é que temos que olhar para a ação do X39, como eu disse há pouco, ou como comecei a dizer, como um mecanismo de reequilíbrio geral. Por isso é que, quando colocamos o X39 e temos uma dor no pescoço, uma cervicalgia provocada por hérnia discal, por exemplo, depois temos também um desgaste da articulação do joelho, temos um problema de estômago, temos uma obstipação e, de repente, começamos a colocar o X39 e com o objetivo de tratar o mais grave, que era, por exemplo, a gonalgia, a dor no joelho, e acabamos por verificar que, ao mesmo tempo, melhoramos dos sintomas do estômago, dos sintomas do intestino, dos sintomas da cervicalgia, eventualmente das dores de cabeça que tínhamos, das cefaleias que tínhamos, e, portanto, temos que olhar para isto não como um medicamento com uma ação específica, mas sim como algo que serve para tudo ao mesmo tempo. Porquê? Porque vai atuar naquelas estruturas bioquímicas que são responsáveis por uma série de coisas. Essa estrutura bioquímica, principalmente essa, que é o GHKC, o que é aquele peptídeo, ele assim que entra em contacto com a nossa pele, aliás, não é ele que entra em contacto com a pele, assim que o PETS entra em contacto com a pele, ele vai fazer com que o peptídeo regule cerca de 4.000 genes. E talvez esteja aqui a razão pela qual o peptídeo IHK-SAU tem tanta influência em aspectos variados da nossa saúde. Ok? Certo, certo. Não sei se respondi Olha, à tua pergunta, não, porque perfeitamente, a aliás, minha cabeça hoje está a mil. Então já estava a pensar em outra coisa. ok. Olha, talvez seja a altura de nós colocarmos aqui mais um testemunho rápido. Eu gostava de ouvir aqui o Luís Carlos Oliveira, e a Helena Castro. Eu gostava de ouvir o Luís Carlos Oliveira, eu sei que ele está. O Luís Carlos está sempre a trabalhar, ele deve estar a responder a 1000 mensagens. Eu não sei se ele está aqui a ouvir, mas gostava muito de ouvir o Luís Carlos Oliveira. Eu sei que o Manel Conceição, da equipa de Luxemburgo, também está aqui hoje. Eu gostava de ouvir o Luís Carlos Oliveira, se for possível. Vamos ver se está aqui os micros abertos, mas penso que sim, que estão. Luís, não sei se queres entrar rapidamente, 2 minutos. Podes ligar o teu microfone, por favor? Olá, boa noite a todos. Luís, estás bom? Está tudo 5 estrelas daqui para a frente. Ainda bem. Olha, consegues só contar rapidamente o que aconteceu contigo e com a tua esposa, desde que usam o pets, que eu sei que foi a tua grande motivação, não é bem a parte de crescimento, mas também é, mas foi muito poderes com a Adelaide solucionar algumas questões que ela tinha e testar se realmente era assim tão maravilhoso como o José Papeira estava a contar. Queres contar em 3 minutos? Hoje temos uma sessão muito cheia, vai ser difícil deixar falar toda a gente, mas queria muito que tu falasses rapidamente sobre a Elizabeth, que eu adoro. Tu és um dos casais, tu e Elizabeth, perdão, Elizabeth não, da Adelaide, peço desculpa. Tu e a Adelaide são dos casais que eu mais adoro aqui, e de facto eu gostava muito de ouvir, todos ouvissem o que aconteceu contigo e com a tua esposa. Desde já uma boa noite para todos, um forte abraço para esta comunidade, esta família maravilhosa, 170 pessoas em sala, isto é um feito, espero para o ano estarmos nos 270. Olha, desde já um forte abraço. Sim, eu adquiri o produto porque a doutora Viana realmente entrou na nossa loja, aqui em Portimão,
e a doutora disse que com este produto a Adelaide passaria a dormir melhor. E como eu andava em busca de um produto para solucionar esse problema, porque a Adelaide já se debate com a menopausa há 7 anos e mudou muito a Adelaide em termos de menopausa, e um dos factos é que ela passava a dormir muito pouco, 1, 2 horas por dia. Pá, e todos nós sabemos, né, que é uma questão de tempo a ter outros problemas. De facto, só dormir pouco, ao fim de um tempo, começa a trazer outros problemas, nomeadamente problemas de depressão ou coisas do tipo. E eu andava à procura de uma solução e, graças a Deus, a doutora Viana trouxe-nos isso. Desde já quero agradecer a ela. Foi 5 estrelas ao trazer esta solução. Adquiri, a Adelaide usou, epá, ao fim de uma semana estava-me a dormir melhor, a dormir no sofá, coisa que já não fazia há 7 anos. Encostar-se ao sofá e dormir foi muito bom. Entretanto, fomos para fora, tivemos na Ilha do Sal, não, desculpa, em Santo Tomé. Fomos para Santo Tomé, não levámos os pets, voltámos, depois tivemos um mês sem usar, ou melhor, usámos outro produto, especificamente, e um produto natural, especificamente para a menopausa, durante 30 dias. E ao fim de 30 dias, perguntei à Adelaide e ela disse, não senti nada. Outro produto. E dissemos assim, então vamos voltar a usar os tais pensos, na altura eram os pensos, né? Os pensos. Na altura a gente pensava alguma coisa, agora penso. Estávamos todos felizes, e ele disse, então queres voltar aos pensos? Ah, se calhar é melhor. E voltámos a usar o X39 e ela continua a trazer esses resultados. Essa foi a razão para a qual entramos. Epá, associado a isso, passou a ficar regular, a Adelaide era muito, falhava muito, ou seja, estava 2, 3 dias sem ir à casa de banho, agora vai religiosamente, funciona tudo muito bem. Epá, eu acho que a mulher daqui a um ano tem 20 anos mais nova, não sei o que é que se faz por aí. Ok, recomendo seriamente, estou a gostar cada vez mais dela, isto agora está uma maravilha. Eh, ok, epá, à parte disso, pessoalmente, aí está a minha esposa, espera aí. Esta é ela. Beijinho grande para a Adelaide. Eu amo esta mulher. Ela está aqui em modo fantasma. Não, ela está aqui, ela está aqui, ela está aqui. Ela vai estar aqui em modo fantasma. Pronto, vamos lá pôr isto aqui em tela aberta. Pronto, aí está. Ok, ninguém diz a idade que ela tem, está mais jovem. Até dizem que ela está mais nova, os clientes que entram lá na loja. Não tenho dúvida nenhuma. Está a trazer resultados Mas extraordinários. já são 59? Mas já são 59. Para todos os efeitos, pessoalmente eu não tenho assim nada que me queixe, é verdade. Portanto, eu não entrei aqui pelas dores, eu entrei aqui para ganhar dinheiro, e gostei muito do produto, pessoalmente. Mais clareza mental, mais dinâmica mental, eu faço 4 atividades diferentes durante o dia e sinto-me bem, muito bem. Top, Ok? meu amigo. Olha, Vocês e já agora que me aproveitar, deste nesta oportunidade, eu quero dar aqui um forte abraço à Lina, não sei se ela está na sala, Não. e à irmã dela, Acho que não está. Não está. porque, epá, eu tenho uma diretora na Suíça, é um espetáculo. Não estava mesmo à espera disto. Tem mais. Está Beijinho ali grande uma para linha e a ela. irmã dela. Mas eu Ainda queria hoje. mandar um abraço para elas, não sei se andam por aí ou não. E é isso que tu também estás a fazer, é espalhar essa visibilidade lá fora, e já vamos falar um bocadinho sobre isto. Vamos ter hoje uma pessoa que vive fora de Portugal, que está a começar também o projeto com um enorme entusiasmo, vocês vão conhecê-lo, e é realmente extraordinário o que está a acontecer. Muito para vocês, um abraço grande, meu querido, e falamos muito em breve. Eu queria também falar aqui com a Helena Castro, eu não sei se a Helena está aqui. Helena, não sei se podes ligar o teu microfone. A Helena é uma das mulheres mais fortes a norte, porque ela deu origem a um movimento muito grande em Vila do Conde, também aqui na zona da Póvoa do Varzim, e que depois levou para Barcelos, enfim, uma catrefada aqui de locais que eu acho que é extraordinário. No fundo, cada pessoa que se envolve contamina positivamente ou contagia positivamente outras pessoas, isto é muitíssimo bom. Helena, queres só contar aí o que te aconteceu? Pois, beijinho, boa noite. Olá, então beijinho para vocês todos. E apresentaram-me em junho deste ano, X39. Eu na altura estava a passar por um desafio no meu rim com uma pedra, uma cólica renal, umas dores. E por acaso a colega que está em Lisboa que me disse, e tal, devias conhecer este produto, eu acho que tem a ver contigo, porque eu gosto muito da prevenção. Eu gosto muito da área da prevenção. Assim, historicamente, tipo alguma patologia ou medicamentos, eu não tomo medicamentos há mais de 10 anos, nada, porque tenho outras soluções que tenho resolvido,
Mas, e as pessoas que me conhecem, então, quando descobrem assim algumas coisas, elas transmitem-me, porque sabem que eu gosto de experimentar e gosto de partilhar. Então, eu estava com uma cólica renal e não pude ir a um evento ao Porto, foi o primeiro evento aqui no Porto, a apresentar o X39, não pude ir, mas fiquei curiosa por um vídeo que ela me enviou e eu fiz a minha encomenda. Então, eu queria mesmo experimentar o produto, eu não queria entrar em projeto, entrar em negócio, eu queria muito experimentar o produto, porque gosto da área da prevenção e tenho a meta de chegar aos 100 anos, saudável e feliz e por aí fora. Então comecei a usar o produto, mas aqui em casa, a primeira coisa que eu coloquei o PETS foi a minha sogra. Olha, o Dr. Paulo fala na sogra dele, eu também falo na minha. Foi a minha sogra porque, pronto, são as pessoas que estão perto de nós, têm mais dificuldades e mais... Minha sogra já movia-se muito pouco e tinha muita dificuldade em subir escadas, andava de canadiana e não sei o quê. Resumindo, ela nesse dia, ela sentiu logo uma melhoria na coluna. Ela disse que estava, não sentia dores, foi com uma tarde do PETS, pronto. Eu pensei, ok, isto tem poder para realmente ajudar aqui. Eu percebi um bocadinho da nanotecnologia, eu percebi um bocadinho como é que isto poderia funcionar, eu acreditei logo, sem grandes experiências, eu acreditei que isto pode funcionar realmente no nosso corpo. Depois o meu filho teve uma entorse, na semana logo que também chegou os PETs, no pé, também sentiu melhoria na dor, aquilo que o Dr. Paulo Pereira diz e muito bem, cada caso é um caso, mas na dor realmente as pessoas dizem que atenua e ficam encantadas, não é? Com o aspecto da diminuição da dor. E o Samuel também aconteceu-lhe isso, na entorse, e depois eu comecei a usar, numa de, ok, vamos prevenir, fazer isto direitinho, 6 meses, eu meti na minha cabeça 6 meses seguidos eu ia fazer o X39 e vamos continuar. Eu estava naquela altura com umas consultas de ginecologia, porque eu tinha um pólipo e um mioma. O mioma já tinha 4 anos, o pólipo era recente. E eu tinha cirurgia para dia 13 de outubro. Mas em agosto eu faço uma ecografia, peço uma ecografia antes à cirurgia e para minha surpresa, porque eu nem estava a pensar nessa área, não estava nada a pensar que isto pudesse... no fundo, eu acredito a médio e longo prazo, embora a gente ouve alguns testemunhos realmente de coisas assim estrondosas e muito, muito, muito rápidas, mas a minha forma de pensar do X39 é médio e longo prazo, porque é rejuvenescimento, temos que dar corpo ao corpo, então... Mas eu nem estava a pensar no caso da parte ginecológica e, para minha surpresa também, e um bocadinho assim mais da médica, foi que o pólipo tinha diminuído bastante o pólipo desapareceu, digo, e o mioma diminuiu muito. Tanto diminuiu que eu tive alta das consultas. Eu já não fui operada e tive alta. E, pronto, mas eu gosto de partilhar as coisas da forma, com muita consciência, dizendo, olha, experimenta, faz isto Isso, direitinho, 3 meses, 6 meses, porque isso. vais ver que as tuas células vão regenerar e tenho muitas experiências. Olha, a minha tia esteve na Póvoa no nosso evento agora há 2 semanas, eu fui levar um pacote, ela tem 77 anos, eu fui levar, ela quis experimentar, ela tem artrose nas mãos, com dores, claro, mas ela também é adepta só de coisas naturais, e ela eu experimentei, disse, olha, experimenta um pacote, depois vês, ela disse logo que queria fazer para mais tempo, mas passado uma semana eu liguei-lhe e achei que ela estava muito, muito animada. E ela disse que estava, não sei, dizia ela, olha, sinto-me assim mais motivada, mais alegre. Aquela energia que nós falamos muitas vezes não tem a ver com a cafeína, nem a trepar paredes. É uma energia mais de vontade de fazer e sem queixumes, não é? Ai, não dói as coisas, a gente parece que anda, não desgasta o dia. Então a gente sente-se assim com mais vontade de fazer as coisas, não é? E a minha tia sentia-se assim. E uma coisa que ela me disse foi: não tenho já o inchaço nas mãos e dói-me muito menos as articulações das mãos. E ela disse: e tu usar só uma semana? E eu disse: pois tia, é usar. Realmente isto vai atuar no nosso corpo mais onde ele mais precisa. E o Dr. Paulo explicou muito bem, isto é o quartel dos bombeiros, vai socorrer onde o nosso organismo mais precisar dele. Então, é só partilhar, porque eu acho que podemos ajudar muitas pessoas. Estava aqui alguém a dizer se isto era muito na fase, mais na base da prevenção ou na base da terapia, de terapêutico.
Isto vai atuar nos dois campos, mas se a pessoa puder ainda na base da prevenção, eu acho que sempre é melhor, não é? Porque acho que depois às vezes o mal já está tão mau que às vezes já pode nem as células estaminais já resolver. Então, isto funciona das duas formas. Terapeuticamente vai atuar na causa onde está o problema, não é? O sistema mais debilitado, mas também na área da prevenção, e quem quer esta saúde preventiva, então acho que o X39, sem dúvida, é fundamental. E mais, olha, um beijinho grande, Helena, um beijinho grande também à tua filha Márcia, espero que ela esteja bem. Curiosamente, falaste aqui de uma coisa que é engraçada. Eu estava em passeio com a minha família e eu, pela primeira vez na vida, devo ao Dr. José Paulo Pereira, tirei uma fotografia em frente a um quartel dos bombeiros. Eu não sei o que é que. O Paulo Pereira fala tanto sobre o quartel de bombeiros que eu resolvi, no último evento que foi assim com grande multidão, estava um pequeno ajuntamento de bombeiros, que é preciso ter prevenção para a partir de um determinado número de pessoas. Eu tirei uma fotografia, depois vou mandar para vocês, em frente a um mini quartel de bombeiros. Eu acho extraordinário. Eu disse, eu não quis perder a oportunidade de ter o meu próprio quartel de bombeiros atrás de mim para me ajudar também naquilo que é a prevenção. Queria um último testemunho hoje, ou pelo menos o último agora antes do Paulo Pereira poder explicar a parte final. Queria convidar aqui o Manel Conceição. Manel Conceição, um querido amigo, está fora de Portugal. Queria dizer que nós acabámos há poucas horas de abrir o mercado do Luxemburgo e da Bélgica, porque resolvemos começar a atravessar fronteiras. Já estávamos em Espanha, oficialmente, a fazer algumas apresentações, já temos equipa também no Reino Unido, já temos algumas pessoas na Suíça, temos pessoas na Bulgária, temos pessoas um bocadinho espalhadas por todo o mundo, mas lives regulares como equipa residente ainda não tínhamos. Então a primeira está neste momento em Luxemburgo com a Márcia e com a Vera, com o Márcio e com a Vera, mas também faz parte da equipa Manel Conceição, que está sempre a desafiar-me para ir ao Luxemburgo ter com ele. Eu acho, Manel, que vai acontecer muito em breve. Queria, acima de tudo, dar-te os parabéns por teres aderido à equipa há muito pouco tempo, e tu já tens muitos, inclusive, eu acho que é extraordinário. Portanto, se puderes apresentar rapidamente à equipa, diz o que é que se está a passar contigo. Olha, muito boa noite a todos, obrigado, Rui, obrigado, Paulo e Liliana, porque desta vez eu tenho a certeza que vocês vêm a Luxemburgo. Nós já tínhamos convidado, estava tudo preparado, mas desta vez, sem dúvida, vocês vão ter que vir. Exatamente. Bom, resumindo e concluindo, desse produto, eu com o Márcio estamos sempre juntos, desde que o Márcio chegou aqui no Luxemburgo, estamos sempre juntos, ligados um ao outro, dando a mão um ao outro, mas eu vou lhe dizer sinceramente, se não fosse o Paulo e a Liliana que entrasse na minha vida, hoje não estava vivo. E por causa disso eu vou cuidar mais da minha vida. E o meu testemunho é curto e objetivo, Rui. Olha, eu e a minha esposa começamos a usar há 3 dias. Eu estava com dor no ombro direito, através de uma embolia pulmonar que eu fiz uma viagem longa, causou uma embolia pulmonar causada tipo um trombose, né? Sim. E eu apanhei essa dor no ombro, estava com essa dor no ombro, assim que eu coloquei a PEG no pescoço, né? Logo automaticamente senti tipo um formigueiro no corpo, andar o corpo inteiro. De repente começou a dor desaparecer. Eu não levantava o braço para chegar de onde é que a gente coloca a PEG. Eu hoje já ponho a PEG só com a mão direita. Graças a Deus, olha, estou mesmo satisfeito. E a minha esposa também estava com pouca energia, ela também tem esse problema dela também, mas já está a sentir algum efeito. E temos grande testemunha para dar mais tarde, tá bom? Manel, olha, eu queria dizer que tu és um dos pontas de lança que nós temos aqui também na Europa, no centro da Europa. Fico muito feliz porque eu sinto que o que nós começamos aqui em Portugal, com a equipa que nós temos hoje, vai agora passar, o testemunho vai passar também para vocês poderem contagiar totalmente o resto da Europa, que eu acho que neste momento nós devemos isso também aos nossos amigos, aos nossos irmãos, a toda a gente que neste momento faz o trabalho connosco, que falam de língua portuguesa, que são imigrantes, que estão no fundo deslocados, cheios de amor para dar. Eu acho que isto é uma forma bonita de nós também poder dizer que
estamos aqui com vocês. Eu queria muito, e tenho a certeza que vou arranjar uma boa desculpa cá em casa com o Paulo e com a Liliana para podermos dar um saltinho a Luxemburgo para vos dar um abraço. Mas mais do que tudo, É mais isso. do que é importante é dizer-te desde já, fico absolutamente feliz com este teu testemunho, que para mim é também emblemático da boa pessoa que tu és, juntamente com a equipa toda que está aí. Eu acho que vai ser extraordinário. Nós podemos todos abraçar-vos no vosso crescimento, está bem? Manel, muito obrigado, que eu sei que é mais tarde aí. Obrigado pela tua disponibilidade. Com muito carinho Obrigado. também, dá um abraço a todos aí e fico muito disponível para vos ajudar em tudo, está bem? Um abraço. Vou aqui passar ao Obrigado, Dr. José obrigado. Paulo Pereira para me Obrigado. ajudar aqui E a encerrar. Luxemburgo fica aqui à vossa Obrigado, meu querido. espera. Obrigado, meu querido. Olha, eu queria só que desligasse o teu microfone, eu vou aqui também. Exatamente, é isso mesmo. Então, vou já passar aqui ao Dr. José Paulo Pereira, que me vai ajudar no slide final, como nós dizemos, que é exatamente como é que isto utiliza e durante quanto tempo, verdade, Paulo? Uhum. Exatamente. Ora, antes de mais nada, eu vou esclarecer aqui uma situação que é muito habitual, que é a seguinte. As pessoas, quando olham para este quadro, eu penso que é por causa deste quadro. Penso que é. Vêm aqui vários níveis de utilização, tempos temporais, e há um último que fala em 6 meses. E isso induz uma sensação nas pessoas que devem usar durante 6 meses. E depois parar. E não é verdade. Nós podíamos ter este quadro, estendido até aos 12 meses, por exemplo. Devo-vos dizer que o meu limite vai ser quando morrer. Vamos lá ver. Nos primeiros dias, aquilo que eu disse antes, 4.000 genes começam a reativar. Com 6 semanas, nota-se um maior equilíbrio cerebral. E, muito importante, que é a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão. Com 3 meses de utilização, aumenta a produção de colagênio interno. É extremamente importante o colagênio no nosso organismo. O colagênio está para os nossos tecidos, músculos, ligamentos, etc., como o cimento está para uma parede de tijolo. Portanto, o colagênio é estruturante de todo o tecido conjuntivo. E a diminuição das rugas que se verifica ao fim de 3 meses, é fácil de perceber porquê, é por causa do aumento do colagênio. Colagênio que é, atenção, produzido pelo próprio corpo. Aumento da integridade do sistema esquelético e muscular, é no final daquilo que eu tenho estado a dizer agora, que é uma melhoria da integridade, portanto, da estrutura do nosso organismo. Com 6 meses de utilização, há uma reversão do sistema cardiovascular, verificada em um estudo feito há relativamente pouco tempo, em que se verificou que em cada 15 pessoas, 14 reduziriam a sua idade, ou reduziram a sua idade vascular em cerca de 8 anos, após o uso do X39 por apenas 6 meses. Portanto, isto não é um limite para a utilização do X39. O limite, como nós dizemos por vezes em algumas situações, o limite é o céu. Né? É para usar, na minha opinião, sempre. Porquê? Porque se deixarem de usar ao fim de 6 meses, obtiveram alguns resultados, mas há um movimento do nosso organismo que é inevitável, que é o envelhecimento. E claro que se melhoraram durante aqueles 6 meses, daí a algum tempo se pararem com a utilização do X39, daí a algum tempo, naturalmente, vão entrar novamente no decréscimo das capacidades físicas. Vão entrar novamente no aumento do risco das doenças. Tudo isso volta porque é inevitável, uma vez que este movimento é um movimento natural e inevitável. Portanto, para mim, o uso, é o entendimento que eu faço, é sempre. Pronto, isto eu queria dizer antes de dizer mais alguma coisa. E penso que isto é muito importante para nos percebermos o que é que podemos alcançar com um X39. Depois dizer-vos também, lembrar, em jeito de lembrança, que o X39 é a mistura
do GHKCU, do tal peptídeo, com, eh, eh, com a tecnologia de fotobiomodulação. A fotobiomodulação, portanto, a ação da luz do corpo, dos infravermelhos do corpo, portanto, na película de nanocristais, vai alterar essa luz do corpo e vai originar um aumento do peptídeo GHKCU automaticamente, com uma melhoria do, eh, portanto, queria dizer que uma melhoria da ação das células terminais. Portanto, é isto que é o X39. Nem mais. Olha, eu. Como devemos usar. E o que esperamos dele? Claro Isso, que esperamos muito mais coisas, atenção. Podemos esperar mais coisas. E nós somos, muitas vezes, surpreendidos com o seguinte. Não está em lado nenhum, a empresa não produziu em nenhum documento, isto que eu vou dizer, que é que isto pode melhorar, X39 pode melhorar a obstipação. Não está em lado nenhum. No entanto, na clínica, na minha clínica, já apareceram N pessoas com outras queixas de dor, de dificuldade com o sono, etc. E que depois dizem, mas eu era obstipado e agora já não estou. Será que isso fez alguma coisa? Quando é só uma pessoa ou duas, nós dizemos que isso é coincidência. Quando são 10, já não é coincidência. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A ação é uma ação de base, não é dirigida a nada em especial, por isso é uma ação generalizada, não se esqueçam dos 4.000 genes, são genes diversos. Alguns deles têm a ver com cancro, outros têm a ver com processos inflamatórios, etc, etc. E o que nós temos que interiorizar é que eh, o nosso organismo precisa de uma ação que garanta a continuidade do seu equilíbrio, apesar das vicissitudes que o nosso corpo hoje sofre com os meios ambientes que nós fomos criando, que não são nada propícios à saúde. E por vezes temos que pensar, X39 faz-me isto, ok? Agora, o que é que está a faltar aqui? Se calhar está a faltar a água, está a faltar o terreno. Um terreno adequado a uma boa semente. Toda a gente sabe, se tentarem semear alguma coisa num terreno fraco, não vai ter grande aproveitamento. Mas se a semente, mesmo que a semente seja muito boa, mas se for uma boa semente colocada num terreno bom, então temos isso a germinar como deve ser. Aqui é exatamente o mesmo. Atenção, beber muita água é indispensável, porque ela é necessária para a ação do X39. Atenção, por vezes há pequenas coisas que pode ser necessário reparar para criar um bom terreno na ação do X39. Eu não costumo dizer isto em público, mas nas minhas consultas faço. Se, por exemplo, estiverem deficientes de vitamina D, o X39 não vai lá pôr a vitamina D, que é uma hormona, não é uma vitamina, mas para perceberem o que é que está aqui em causa. Beber muita água é indispensável e atenção a pequenas falhas que são muito importantes no cômputo geral do nosso organismo, como eu dei o exemplo agora da vitamina D, que devem cuidar, devem procurar um profissional que vos aconselhe nas quantidades e na qualidade da substância. Agora, a colocação do patch faz por 12 horas, ou seja, nós estamos às 12 horas do dia com o patch colocado e tiramos à noite para dormir 12 horas sem o patch. De manhã, quando começamos amanhã, voltamos a colocar, colocamos às 9, tiramos às 21, por exemplo, 12 em 12 horas, e de dia colocamos o patch, de noite tiramos. Ok? perfeito. Os locais, estes locais são sempre originam sempre uma pequena polémica, que é o seguinte: a empresa utilizou estes dois locais nas suas experiências.
e não modificou mais isso. Porque se modificasse, os resultados eram complexos e poderia parecer que deviam-se ao facto de estar num determinado sítio e não noutro. Portanto, 2 dedos abaixo do umbigo, ou logo abaixo da sétima cervical, da sétima vértebra cervical, que é muito fácil de encontrar, se encostarem o queixo ao peito e percorrerem a nuca ao meio, sentem as vértebras, e há uma mais abaixo, que é mais saída, e é logo abaixo dessa que se coloca. Aqueles que têm mais sensibilidade podem encontrá-la também, pelo facto de ser na cervical a vértebra mais saída e mais móvel. A partir daí para baixo, as vértebras são móveis. Movem-se quando nós viramos a cabeça para um lado e para o outro, para baixo e para cima. Encontramos com uma certa facilidade. Portanto, é aí que devem colocar o patch, porque foi dessa forma que foi testado. Agora, aquilo que eu costumo dizer aos meus pacientes, por exemplo, com uma dor num joelho, uma dor forte, localizada, que eu costumo dizer é, ponha no joelho. Porquê? Porque provavelmente estará mais perto da zona afetada e a velocidade com que o corpo reage pode ser maior. Não esqueçam que o patch seja colocado num daqueles pontos, ou no joelho, ou no cotovelo, ou na ponta do nariz, vai sempre ter um efeito sistémico em todo o organismo. Não é por colocarmos mais corretamente, com mais precisão, abaixo da sétima cervical, ou os dois dedos abaixo do umbigo, que o X39 vai funcionar melhor. Não é por aí. Tem sempre uma ação sistémica. Isto é, de todo o organismo. Ok? Isso mesmo. Olha, eu acho que foi perfeito, no sentido em que, inclusive, há sempre essa questão que nos colocam, que é, se eu não colocar no sítio certo, o que acontece? A verdade é que se o corpo tiver calor, aliás, a lógica da inflamação é exatamente essa, se tiver calor, e com esse calor emitir luz, qualquer ponto do corpo, isto é uma coisa que o Dr. José Paulo Pereira trabalha muito, e nós todos devemos ter isto em atenção. Não, o corpo como um todo está todo ligado, que é aquilo que a medicina integrativa defende há muitos anos. Nós não dividimos, na medicina convencional divide-se o corpo em fatias, em blocos, como se eu tiver uma dor no coração, só o cardiologista que pode resolver, se é uma dor de cabeça, só o neurocirurgião ou o neuroespecialista pode acompanhar, e se eu tiver no joelho, apenas um ortopedista, e não é verdade. Tem que haver, o corpo é um sistema como um todo, e o que nós descobrimos é que isto apenas pode funcionar independentemente do sítio onde vocês colocam. Claro que há um ou outro que aparentemente está mais ligado aos pontos de energia ou da cooperação, se quiserem ver desta forma. Aqui em casa a Patrícia fala que isto é como se fosse um sistema de acupuntura sem agulhas. Se tivermos os sítios da cooperação, são os pontos energéticos mais vitais do corpo e podem levar também melhor a energia decorrente de todo este mecanismo. Uma nota que eu deixo também, para complementar o que o Paulo Pereira estava a dizer, é que a nossa alimentação é fundamental. Repararam que o peptídeo se chama GHK. O seu de cobre decorre da nossa nutrição. O que é que isto quer dizer? Que nós temos que nos alimentar também de fontes ricas em cobre, ou então suplementar de alguma forma o cobre, como também a doutora Maria Pinto sempre fala e muitíssimo bem. A nossa alimentação também deve ser conducente a termos uma reação positiva com todo este mecanismo. Eu queria, antes de depois fechar com o Dr. José Paulo Pereira, queria pedir à Rita Ribeiro, que está aqui hoje connosco. Ela é uma brand partner muito recente, é alguém que acaba de abraçar o projeto, ela própria está entusiasmadíssima. Ela não vem com hoje de dar cá nenhum testemunho, ela é uma gestora financeira que enfim, eu conheci há muito pouco tempo e nós conhecemos, que ela foi um evento recente também, mas eu creio que o entusiasmo dela, não sendo ainda utilizadora do produto, eu gostava de ouvir a Rita, porque a Rita deve representar milhares de pessoas que ao verem esta transmissão ao vivo ou em gravação, vão se questionar, epá, o que é que se passa aqui? Será que eu estou entusiasmada para usar ou não? Porque há pessoas que são céticas e natural, eu também era muito no início, mas às vezes os testemunhos, especialmente quando são contados ao vivo, mexem connosco. E a Rita está a começar agora o projeto, ainda nem sequer experimentou, mas eu gostava muito que a Rita desse a opinião dela sobre o que é que ela sentiu ao vivo e o que é que sentiu agora online com a explicação do Dr. Zé Paulo Pereira.
Olá, boa noite a todos. Miguel, obrigada pelo convite. Está a ser uma experiência realmente avassaladora. Já não é a primeira live em que estou. Estive no evento de Torre Vedras, tive a possibilidade de colocar um patch que o Paulo ofereceu. Coloquei também o testemunho no grupo nesse sentido, porque eu tenho uma inflamação num joelho e efetivamente consegui comprovar esse efeito, mas 3 horas mais ou menos após a colocação do patch, tive quase uma eliminação total da dor e portanto estou só mesmo a aguardar aqui que faça o upgrade para poder experimentar o produto durante mais tempo e poder também partilhar com as pessoas que me são próximas esta experiência que eu acho que, como todos vocês dizem, é efetivamente mudar as vidas das pessoas, dar mais qualidade de vida e portanto acho que estou cheia de entusiasmo para abraçar convosco esta oportunidade. Que bom. Olha, e tu, tal como eu, também vens do mundo corporativo, não é? Das empresas, eu também sou diretor de empresas, gestor de empresas, e portanto, isto para mim, quando eu comecei, é um mundo relativamente novo, mas é muito entusiasmante perceber que aqui realmente podemos mudar a vida. Eu sei que também tens uma missão muito grande, nomeadamente na tua vida familiar, da tua motivação para poderes, se calhar daqui a algum tempo, teres uma perspectiva nova de vida, e eu fico mesmo muito feliz, porque na verdade nós os dois percebemos que isto é muito mais do que apenas reativar células terminais, verdade? Verdade, verdade, é isso mesmo. Para já, e gostaria de mais uma vez frisar, eu acho que quem passa por aqui sente a forma como todos nos relacionamos e sentimos em casa. Eu acho que essa união e esta energia é contagiante. E acredito que seja isso que todos os dias me faz vir cada vez mais, querer saber mais e integrar-me cada vez mais no projeto, porque acaba por ser mesmo, não é fácil estar sem querer saber cada dia mais, e é verdade, é verdade. E portanto acaba por ser não só essa oportunidade de poder melhorar vidas, mas acima de tudo também poder também mudar a nossa vida através dessa integração na equipa. Bom. Oh Rita, olha, eu vou fazer aqui uma coisa em direto. Eu hoje chegou-me, eu quero dizer a todos que eu quase não tenho produto, porque ele voa literalmente. Nós fizemos um upgrade mais, comprámos mais produto, eu cá em casa, as minhas filhas também precisavam, e hoje chegou-me mais uma embalagem, está aqui na minha mão. Eu, na verdade, eu não preciso dela, porque preciso sempre, porque há pessoas que sempre pedem, eu quero ter também para dar, para emprestar, para colocar nas pessoas que me vou cruzando. Ainda ontem conheci mais 2 pessoas novas e de facto faltou-me só levar o pet que não tinha, porque ele esgota, mas eu quero dizer que se tu precisares, eu gostava muito de oferecer este, enquanto não vem o teu pack, Oh, que eu faço obrigada. questão, eu faço questão depois, claro, que tu me devolves um dos teus, não é? Mas porque eu quero muito que tu não passes, não sei, às vezes, nesta altura de Natal e na altura de festas, às vezes é um bocadinho mais demorado a entregar, mas eu quero que Sim, tu o Paulo já tenhas. tinha também oferecido. Obrigada Eu pela vossa. gostava muito que tu tenhas, que tu tivesses. Eu faço questão de nos encontrarmos algures. Agora, nesta altura, nós viajamos um pouco, mas eu quero dizer também a toda a gente, tal como para a Rita, se alguém precisar, nem que seja temporariamente, se eu estiver disponível, eu empresto ou dou e depois vocês devolvem, porque eu não quero ninguém que esteja um período sem ter o seu patch, a sua embalagem, até porque eu também recomendo que toda a gente tenha pelo menos um restoque de reserva, porque vai acontecer o mesmo que a mim, vai acontecer também à Rita, que é os amigos, os colegas, as Sim, mães também de amigas, e inclusive as mães da tua filha, certeza que vão querer também, precisamente porque eu quero muito que as pessoas sintam que nós estamos disponíveis para todos. Então, queria muito desejar-te boas-vindas, ainda bem que estás entusiasmado e que eu obrigada, acho que tu vais Miguel. ser uma das mulheres de maior impacto aqui, e só estamos a começar agora, começámos há muito poucos meses, eu acho que vamos atrair cada vez mais mulheres como tu, mais famílias como tu, mais homens incríveis como Manel Conceição também, e como o Dr. Paulo Pereira, como